Glória a Deus. Curva a cabeça, vamos orar pelo servo de Deus, pelo seu companheiro, com graça e posa eterno e maravilhoso, Senhor. Querendo, Pai, junto, unindo a nossa fé, fazendo teu servo, Deus, Deus, com graça, o abrir para da sua boca, fechar a palavra profética, Deus, amada unção, usa, Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Glória a Deus, é motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor, junto com o povo que vai morar no céu. Estou feliz por conhecer, mais alguns irmãos. Passei um tempinho trabalhando de Uber, mas nunca cheguei a ver alguns irmãos lá pelo horizonte, porque é grande, essa cidade. Mas Deus sempre faz coisas grandes no nosso meio. Basta nós querer, basta nós confiar na promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia, Deus. Estava um pouco ansioso para estar aqui com os irmãos, para trazer essa palavra. Eu confesso para os irmãos que eu sou apaixonado pela missão. É tanto que lá na congregação, onde eu me congrego, lá no ministério, também sou um presidente de missão de lá. Gosto de convidar alguns irmãos para trazer a palavra. E a missão, ela corre dentro do meu peito e vai na veia. Por quê? Porque eu sinto desejo de levar a mensagem até as periferias. Eu sinto desejo de entrar até nos presídios, hospitais, para levar esse evangelho que transforma vidas. Não sei qual é o testemunho dos irmãos, não sei se vocês já passaram por algo ruim em suas vidas, e esse evangelho alcançou a sua vida. Então, eu prezo muito por essa missão. Antes de começar a palavra, irmãos, gostaria de trazer minha saudação inicial. Primeiramente, como o irmão descreveu aqui, os dirigentes aqui do ministério, o presbítero Pedro, amém? E a sua esposa, irmã Raquel. Cadê a irmã? Aí, Pai do Senhor, as irmãos. E o pastor presidente, não está aqui conosco, do campo, a Bia Freire e a Ruth Félix, que o Senhor possa abençoar poderosamente seus vasos. Também gostaria de agradecer ao presidente de missões que me confiou a palavra, auxiliar Clebson, e sua esposa Graziela, que o Senhor possa usar cada dia mais e mais esses vasos. E ao auxiliar Manuel Marques, o levita, o nome do irmão? Valdir, que o Senhor possa abençoar meus irmãos que estão aqui. Motivo de alegria trazer essa palavra. E confesso para os irmãos que quando eu entrei nesse ministério, eu já me identifiquei como a minha casa. Por quê? Porque lá no ministério, eu falei dentro do auxiliar, que é mais mulheres do que homens. Não sei o que está acontecendo com esses homens que não querem trabalhar mais para a obra, só as irmãs, Mas é assim mesmo, vamos trabalhar para Jesus, e o Senhor Jesus Cristo tem algo poderoso para nos dar. Glória a Deus. Pedindo eu, irmãos, uma palavra ao Senhor para trazer à igreja, aí o irmão me falou: irmão, é culto de missões, traz uma palavra que condiz com a missão para ficar mais legal. Amém, vaza de Deus, vai dar certo. Eu comecei a orar ao Senhor lá na minha casa, pedindo ao Senhor: Pai, revela-me a palavra que vai ser pregada. Eu confesso para os irmãos que desde desse tamanho assim, aos 7 anos de idade, eu já aceitei a Jesus como o único e verdadeiro e suficiente Salvador na minha vida. E daí por diante comecei a caminhada e subia vários montes, buscava a presença do Senhor. Sou apaixonado por monte, quando eu vejo um monte, dá vontade de subir logo, porque eu sou desse jeito, sou pentecostal e esse fogo corre dentro de mim. Aí eu senti de Deus de subir ao monte lá no Catolé. Subi ao monte, ali para entregar 3 propósitos. Primeiro, culto de doutrina, lá no ministério, no congresso, ia trazer um culto de doutrina. Segundo, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, que já no caso foi hoje, e às 18 horas, esse grupo que estamos aqui presente. Aleluia, Deus! E eu pedi ao Senhor: dá-me uma palavra, Senhor, para o teu povo. Eu não sei, Senhor, o que é que o teu povo está passando, eu não sei o que é que eles estão sentindo, mas eu sei que tu és um Deus que revela o profundo e o escondido. Deus me disse: abre a tua palavra. Quando eu abri a palavra, profeta Jonas. Estou me arrepiando aqui todinho, irmãos. Aí a irmã sobe aqui, fala com o profeta Jonas.
Aí eu comecei a falar batido no irmão aqui, é de Deus o negócio, é de Deus. Então se você veio aqui para adorar, se você veio para exaltar, não se envergonhe, amado irmão, porque eu sou irmão, eu sou crente igual vocês, eu sou simplesmente um vaso que veio adorar o Senhor. Se você tem boca, abre essa boca, glorifica o nome do Senhor, porque quem é perdedor é Satanás. Aleluia. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículos 2, 3 e 10. Se você sentir a presença do Senhor, não se escandalize, dê lugar. Se o Espírito Santo invadir o seu ser, dê lugar. Profeta Jonas, capítulo número 2, versículo 2, 3 e 10. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. São livros de Bíblia, então. Diz a palavra do Senhor. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração, dos mares, e a corrente me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Agora pula lá pelo versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos, eu não sou pregador de estar cobrando ninguém, Deus me livre. Mas a única coisa que eu gosto de cobrar nas minhas ministrações é que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Fechada não, pelo amor de Deus. Porque cada vez que eu fecho a Bíblia, eu estou dizendo para Deus que eu não quero ouvir a voz dele. Crente que lugar de Bíblia fechada, irmãos, é na casa da Bíblia, para vender. Até dentro da tua casa tem que estar diariamente aberta. Porque o único manual que nós temos para ouvir a boca de Deus é a Bíblia. Então, para avaliar se o pregador está falando a verdadeira mensagem, então permaneça com a Bíblia aberta para poder examinar o que o pregador diz. Amém, irmãos? Estamos em um culto missionário. Eu vi os irmãos orando aqui pelos missionários que estão aí afora, e é bom. Mas você sabia que para ser um missionário, você não precisa, mas não precisa claramente daquela credencial que diz missionário. Você não precisa da carteirinha de membro que diz missionário, auxiliar campus e missionário. Ali é um reconhecimento pastoral que reconhece o irmão como missionário. Mas na verdade, missão, segundo o dicionário brasileiro, vai nos dizer que é um substantivo feminino, que define por tarefa que deve ser feita por alguém a mão de outra pessoa. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós devemos a Ele obediência. Se Ele pedir, presbítero Gleison, vai até a cidade de Pacajus, ministra minha palavra, eu terei que ir. Se Ele falar, presbítero Gleison, pega um avião ali em Fortaleza e vai até São Paulo, prega a minha palavra lá, eu estou sendo o que de Deus? Missionário. Porque o missionário, ele é aquele que transmite a palavra de Deus. Missionário é todo aquele que abre a palavra, ora ao Senhor e começa a evangelizar. Quer dizer, presbítero, que se eu pegar um bocado de folheto, sair aqui nessa rua aqui, entregar a várias pessoas, estou sendo missionário? Sim, você está sendo missionário de Jesus, porque você está obedecendo uma voz maior do que você. E o missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar tarefas determinadas ou promover sua concretização ou incumbência. Então, cada vez que o Espírito Santo do Senhor ele fala aos nossos corações para trazer uma palavra à igreja, nós estamos sendo porta-voz de Cristo, porta-voz do Evangelho. Em outras traduções, missionários. Levanta a mão para quem é missionário do Senhor nesta noite. Se você é missionário do irmão dessa noite, então cada vez que você ouvir a palavra do Senhor tocar no seu coração, dê lugar a essa voz, dê lugar, porque quem te chamou não foi o nosso Deus, quem te chamou foi Jesus. Quem
Então, a partir do momento que você sentir no seu coração a presença do Espírito Santo, dá lugar. Então, pedindo ao Senhor uma palavra, Ele concedeu a palavra no livro do profeta Jonas. O profeta Jonas não era um profeta tão diferente dos demais, mas a única coisa que alguns pregadores teólogos eles falam, que o profeta Jonas é conhecido como o profeta fujão. Quem aqui já ouviu que ele era o profeta fujão? Já ouviu? Eu já ouvi muitas pessoas dizer que ele era o profeta fujão. Porque Deus falou uma palavra a ele e ele fugiu do mandado. Na palavra de Deus, ele faz vários tipos de chamado. E um dos tais que eu destaquei aqui para meus amados irmãos foi o chamado do profeta Jeremias. Lá em Jeremias ele vai dizer assim, que Deus fez uma vocação a ele, ele usou uma desculpa. Que desculpa foi essa mesmo? Ele falou, eu não sei falar porque sou criança. Mas ele foi fazer o vídeo do Senhor. Depois eu destaquei aqui Moisés. Deus ele faz um chamado a Moisés para que ele fosse ao Egito libertar aquele povo que estava preso nas mãos de Faraó. E ele usou uma desculpa para Deus: Senhor, quem sou eu para falar a Faraó? Senhor, manda outro, mas não manda eu. Mesmo assim, Moisés foi fazer a obra do Senhor. Outro homem de Deus que destaquei foi o homem chamado Gideão. Quando Deus ele enviou o seu anjo para que ele pelejasse com os midianitas, aí ele se sentiu o menor da casa. Aí, mas mesmo assim, ele foi fazer o vídeo do Senhor. Aí chegando no profeta Jonas, a Bíblia nos descreve e diz: e veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, filho de Amitai. Ele disse: Jonas, levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive, porque os pecados daquela cidade estão fedendo as minhas narinas. Jonas se levanta, não fala nada, mas não foi. Tem muitos crentes, meus amados irmãos, que tem muita cara, tem muita voz, mas quando o Senhor pede para fazer a obra, ele não vai. Quando Deus pede para levantar e ir fazer a missão, ele não vai. Cuidado, meu amado irmão, Deus vai cobrar de você se você não fizer a missão do Senhor Jesus. O profeta Jonas tinha credencial de profeta. Está escrito aqui, profeta Jonas. Mas faltava-lhe uma palavra. Aí veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, dizendo: levante. Mas eu gostaria de dizer, meus irmãos, que esse levante que Deus usou para o profeta Jonas não foi de dizer que ele estava deitado, estava acomodado. Esse levante na Bíblia é dizer que Deus está dando uma ordem para ele. É como se Deus falasse para Abraão: Abraão, levante-te, sai da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Era semelhante a isso. O profeta Jonas, não é que ele estava deitado ou estava preguiçoso, era Deus entregando a ele uma ordem para que ele fosse levar a palavra do Senhor. Então o profeta Jonas, a Bíblia descreve que ele se levanta. Aí, creio eu, meus amados irmãos, que ele fala no pensamento: vou nada. Para que é que eu vou pregar numa cidade totalmente entregue ao pecado? Por que eu, Senhor? Porque o Senhor não escolhe outro profeta? Porque tu não escolhe outro homem? Quando Deus ele pega, meus amados irmãos, o óleo da unção e derrama sobre a cabeça de alguém, ele não está derramando enganado. Se um de vocês recebeu do Senhor a promessa, Deus ele não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse para você que você vai pregar a palavra, vai pregar a palavra. Se ele disse que você vai levar a palavra e ponto final. Não fique pensando, meu amado irmão, que você foi chamado à toa. Se você está sentado nessa cadeira, é porque Deus tem propósito na sua vida. Eu estava lá na empresa, que o irmão quer falar o nome, vou respeitar. Aí eu disse: Senhor, por que o Senhor está me mandando trazer essa palavra? Deus falou no meu coração, mas não vou falar agora, vou falar mais tarde. Calma aí, se segura aí, irmãos. Aí, Deus, quando ele usa uma pessoa, ele não usa a toa.
tem um propósito, tem um significado. Mas só não faça uma coisa, só não vá fugir do chamado. Então a Bíblia diz que Jonas se levanta e começa a fugir da presença do Senhor. E ele estava naquela cidade, Tarsis, e desceu para Jope, pensando ele que estava fugindo do olhar do Senhor. Mas ele, como profeta, se esqueceu de uma coisa, meus amados irmãos, que o olho de Deus está sobre toda a redondeza desta terra. Você pode cometer um pecado às escondidas do pastor, mas Deus está observando. Você pode cometer um pecado escondido do presbítero, mas Deus está te olhando. Ele pensava que Deus não ia ver ele saindo fugindo. Vou nada, Senhor. Por que eu vou pregar nessa sociedade? Por que eu vou pregar? Escolhe outro. Vou nada. No seu pensamento. Aleluia, Deus. Mas você sabia qual foi o motivo de Jonas ter fugido? Vou explicar para meus amados irmãos. Abra tua Bíblia no livro de Naum, capítulo 3. Bem perto de Jonas, só mais na frente, pouca coisa. Naum, capítulo 3. O título vai dizer, ó, os delitos de Nínive, a sua ruína inevitável. Capítulo 3, versículo 4 diz o seguinte: por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mecha das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Creio eu, meus amados irmãos, que o profeta Jonas, quando ele recebe do Senhor a promessa, ele começa a falar com o seu subconsciente. Porque é que Deus escolheu para levar a mensagem até uma sociedade pecadora, a um lugar que onde não se fala em outra coisa, a não ser prostituição e feitiçaria. Irmão, por um lado, eu até que apoio o profeta Jonas. Por quê? Porque quem é, meu amado irmão, que quer se levantar da sua casa e ir até a periferia pregar para o drogado? Quem é que quer sair da sua casa e ir até um terreiro ali de feitiçaria e pregar libertação para uma pessoa que preza pelo mal de uma pessoa? Quem é que quer pregar, meu amado irmão, para uma pessoa que quando ouve o nome do Senhor, para a igreja? O profeta Jonas estava dizendo no seu subconsciente: meu Deus, esse povo merece a morte, esse povo não tem perdão, não merece perdão, ele merece ser condenado. Era isso que ele estava querendo dizer, meu amado irmão. Ninguém gosta de ver uma pessoa falar mal de Deus. Você já viu aquela pessoa que olha para você e diz: e é que é crente, contando os defeitos? Não é ruim, meus amados, isso aí. O desejo que dá no nosso coração é: Senhor, manda o fogo do céu e consome essa pessoa agora. É igual eu disse: Jesus, quer que eu olhe para descer fogo do céu e essa pessoa não sabe o que está falando? Você já viu aquela pessoa dizer essa frase? Aquele homem matou bilhões e bilhões de pessoas. Aquele homem ali cheirou o pau, mas nem tem mais buraco, está saindo do outro lado. Aquele homem já fez tanto feitiço para ver casais separados e hoje está pagando de crente. Não tem perdão. Já viu essa pessoa falar isso? Dá vontade de orar, Senhor, porque essa pessoa desce logo para o inferno. Mas Deus não quer isso. O Senhor constituiu nós para pregar para essas pessoas, porque essas pessoas estão presas nas trevas. Se Deus lhe falou para o profeta Jonas: Jonas, levanta-te, vai àquela cidade, é porque Deus sabia que aquele povo ia se arrepender. É porque Deus sabia que aquele povo ia parar das suas feitiçarias, ia parar das suas prostituições, ia parar de praguejar o nome do Senhor. E com nós, meus irmãos, não é tão diferente. Eu tenho certeza que na sua família tem uma pessoa que provavelmente está entregue nas mãos de Satanás. Eu tenho certeza que na tua família tem alguém que está preso na droga, está preso nos vícios. Aí quando eu estava lá naquela empresa orando ao Senhor: meu Deus, por que o Senhor me direcionou essa palavra?
parou de orar por alguém em sua família, porque ele viu que não tinha mais jeito. Aí o Senhor está dizendo nesta noite, por que é que você parou de orar? Por que é que você parou de clamar? Sendo que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Deus te dizer um segredo, amado irmão. Se Deus trouxe você neste lugar, é porque Ele sabe que você vai ser coluna. Se Deus trouxe você a este lugar, é porque Ele sabe que você vai ser uma coluna dessa. A tua vida sustenta a tua casa. A tua vida, meu amado irmão, sustenta todo o teu edifício. Então o Senhor está dizendo nesta noite, não para de orar. Não para de orar. Permanece em oração pela tua família. Permanece em oração pela tua casa. A partir de hoje, meu amado irmão, que vai haver falência do inferno na tua casa. Eu profetizo essa noite, e nesta noite Deus vai enviar anjos a teu favor. A Bíblia diz: cai um milho ao teu lado e desce à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está dizendo nesta noite, meu irmão, permanece nessa jornada, permanece nessa caminhada, não para de orar. Nesta noite o diabo está dando um grito de derrota. Deus está te levantando, meu irmão, como profeta Jonas, para você pregar a pessoas. Deus está te levantando para você pregar nesta noite. Deus vai capacitar grandes mulheres de Deus nesta noite para evangelizar, para profetizar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o profeta Jonas, ele começa a fugir do chamado que o Senhor tinha para ele. Deus, ele não quer missionário fugir. Se Deus te chamou para esta obra, é para você trabalhar. Só tem uma forma de não trabalhar para Cristo. É aquela forma que está na cruz, que diz: Senhor, lembra de mim quando eu estiver lá no teu reino. Aí pronto, morreu naquela hora, vai para o céu. Mas se Deus te deu oportunidade, é para você trabalhar. Se Deus colocou você aqui, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 anos de evangelho, é porque Deus está preparando você para pregar. Deus está te preparando para lançar você lá para Nínive, lançar lá de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Hoje Deus não quer destruir cidade, Deus quer salvar, porque o Filho do Homem veio salvar aqueles que se acham perdidos. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Pregando essa palavra, meus irmãos, veio à minha memória o chamado do profeta Isaías, no capítulo 6. A Bíblia nos descreve que o profeta Isaías, ele recebeu do Senhor uma visão. E nesta visão ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o ambiente. Aí de repente ele viu serafins com 6 asas. Com uma asa cobriu o rosto, com a outra asa voava, e com a outra cobriu os pés, sinal de reverência a Deus. Cobri a face, não posso te ver, Senhor. Minha visão não pode te contemplar. A outra para voar, e a outra aos pés. Não sou digno, Senhor, de andar nesse ambiente. Igual coisa é, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Sinal de reverência. Aí quando ele contempla aquilo ali, aí ele olha para aquela visão e ele começa a clamar. Ele diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito uma sociedade impura. E o meu rosto, os meus olhos contemplam a tua glória. Mas quando ele estava clamando a Deus, a Bíblia diz que desce um anjo com a brasa de fogo nas suas mãos ali, aí desce até o profeta Isaías, toca na boca dele e diz: a partir de hoje, a tua boca foi purificada do teu pecado. A partir de hoje, esse fogo vai consumir esse mal que está na tua vida. Amém, Senhor. Mas de repente o profeta Isaías, meus amados irmãos, escuta uma voz de longe dizendo: a quem enviarei a minha palavra? Irmão, só tinha Deus, só tinha os anjos e Isaías. Por que Deus fez essa pergunta? Porque Deus quer crente que se disponibiliza para pregar. Deus quer crente que nesta noite que tenha desejo no seu coração de levar a palavra. Aleluia. Ele, meu irmão, a palavra de Deus não foi feita para você ficar
envia-me a tua palavra. Aleluia. Aí naquele momento, Isaías recebe do Senhor um mandado de pregar a palavra e se tornou um dos maiores profetas messiânicos, escrito na palavra de Deus. Foi ele que profetizou a respeito de Jesus. Aleluia. Nesta noite, meu amado irmão, Deus está dizendo que Ele quer fazer obras maravilhosas na tua vida, mas Ele vai fazer se você receber esse chamado. Levanta a mão para o céu, meu amado irmão, bem alto aí. Levanta a mão para o céu para Jesus. Nesta noite, Deus está entregando nas tuas mãos a autoridade. Nesta noite, Deus está entregando nas tuas mãos o poder. Recebe aí nesta noite o poder e a autoridade. Recebe no Senhor Jesus. Aonde tu tocar tuas mãos, vai haver milagre. Aonde tu tocar tuas mãos, vai cair demônio. Aonde tu tocar tuas mãos, as portas vai se abrir. Os muros vai cair por terra. Deus do céu, aleluia. Deus dos exércitos vai falando da tua igreja. Aonde você tocar a tua mão, Deus quer fazer restituir. Mas para isso, receba do Senhor o chamado. Aleluia, Deus. Glória. Então, amados, o profeta Jonas, ele começa a fugir, chegando ali no litoral, no pé da praia. Ele encontra alguns homens, mercadores, que estavam indo para uma certa cidade chamada Tarsis. E quando ele chega até as margens da praia, a Bíblia nos revela que ele paga a passagem. Depois que ele paga a passagem, ele sobe e fica enfurnado lá no interior do barco. Aí a Bíblia diz que ele começa a dormir, pensando ele que Deus ia deixar parar o negócio. Glória a Deus! Aleluia! Mas você sabia, meu amado irmão, que o grande fujão, Deus lhe dá corda. Como assim? Aleluia, Deus! A partir do momento que você desobedece a ordem do Senhor, Ele não vai te repreender nesse momento. Ele vai permitir, pode ir, fujão, pode ir, mas eu vou colocar você lá na minha escola. E na escola de Deus, meu amado irmão, não queria ficar lá. Porque Deus, Ele trata os teimosos nessa escola com a mão forte e mão pesada. Eu não conheço nenhum crente que passou pela escola de Deus e se converteu. Todos eles se converteram. Aleluia, Deus! A escola de Deus, meu amado irmão, ele pega a pessoa igual se fosse uma laranja e espreme até sair aquele suco. A escola de Deus é como se fosse um martelo que bate e esmiuça a pena. A escola de Deus, quando Ele pega um crente fujão, é para bater. Então, quando você ouvir a voz de Deus, não fuja, porque senão Ele vai te trazer em cadeia de rodas. Aleluia, Senão Deus! Ele vai te trazer aleijado para esta obra. Não queira passar pela escola de Deus. Então ele entra lá dentro, fique de boa. Aí a Bíblia diz que Deus envia uma grande tempestade. E aquela tempestade começa a assolar aquele ambiente, começa a querer destruir o barco. A ira de Deus por causa do homem. E que Jonas estava dormindo. Aleluia, Deus! Aí os homens começam a pegar toda a sua mercadoria que ia vender na cidade e joga fora. Joga fora, joga tudo, para poder o barco não se despedaçar por causa do peso. E a onda, cada dia que passava, ficava mais forte, mais irada. E aí eles começam a clamar os seus deuses. Começa a clamar provavelmente a Baal, a Dagon, todos esses deuses de pedra, de barro, de madeira, de um bocado de coisa lá. Só que a oração dele é em vão. Aí um deles se lembra. Glória a Deus! Faz tempo que o camarada que pagou a passagem está lá embaixo. Como é que o cara consegue comigo numa tribulação dessa? Ou o cara com sono pesado, bora acordar ele. Aí puxa a orelha de Jonas e diz: ei cara, mas esse negócio aqui está se acabando, todo mundo dormindo aí, mano. Levanta-te, ora a teu Deus. Talvez ele tenha misericórdia de nós. Aí o negócio começou ali a assolar, começou a bagunçar tudo ali. Aí ele olha para Jonas e diz: ei homem, da onde tu és? E que Deus te serve. Agora receba essa palavra que eu vou te dizer agora. Jonas, ele falou a seguinte frase: eu sou hebreu, sirvo ao Senhor que criou o céu, a terra e esse mar. Aí a Bíblia diz que quando ele fala essa palavra, os homens começaram a temer. Quando ele falou o mar, aí ele falou: achei um problema. O problema está nesse camaradinho aqui. Aí ele fala: homem, o que foi que tu fez para tu ser penalizado? Aí ele falou: Deus
Deus me deu uma ordem e eu estou desobedecendo. E é por isso que está acontecendo tamanho mal. Irmãos, você caminhar com um crente desobediente vai atrair maldição para a tua vida. Você caminhar com um crente que desobedece a palavra de Deus, além de ele caminhar para trás, você também caminha. A conversa com o crente desobediente é esta: vai se converter. Não quer se converter? Então sai da minha casa. Sai de perto de mim. Deixa eu adorar. Porque uma pessoa que está em desobediência com Deus, meu amado irmão, tudo que está ao redor dele começa a andar para trás. Por quê? Porque é a ira de Deus na vida do desobediente. Mas eu creio que nesta noite aqui não tem crente desobediente. Nesta noite tem crente que pega a palavra de Deus e prega para o encarcerado. Eu creio que nesta noite aqui tem crente que pega a palavra de Deus com fervor e tremor. Eu tenho certeza que nesta noite tem mulheres de Deus que quando se levantam e dão o seu joelho, é para ver o inferno cair por terra. É para ver a aqui é pregador que prega a Bíblia, aleluia. Reclama, aqui não precisa um irmão que vê esses reformadinhos para pregar a palavra e trazer a palavra para você. Aqui a única coisa que eu preciso é da Bíblia, é da Bíblia, é da Bíblia. Eu confesso, meus amados irmãos, que eu sou tão apaixonado por esse livro que eu já li ele por completo 3 vezes. E eu disse para o Senhor, meu Pai, na primeira vez eu me apaixonei por esse livro, Senhor. Eu só não troco ele para minha esposa porque vai ser pecado, Senhor. Mas eu me apaixonei por esse livro, não, mas de tal forma que eu disse para o Senhor, a partir de agora, Senhor, vou fazer um propósito. Todo ano eu vou ler por completo. Já li 3 vezes e agora estou na 4ª, para a honra e a glória do Senhor. E cada vez, amados, quando eu leio essa palavra, ela me renova por dentro e o Senhor me diz o que eu devo fazer. Não fuja do chamado. Ficou certo de eu trazer essa palavra no domingo do mês passado de missões. Não foi até eu pedir um vídeo e eu falei para os irmãos, porque a empresa me prendeu lá. Aí, amém, Senhor. Falei para os irmãos que não dava para vir. Aí, quando eu saí no sábado, eu ia trabalhar no domingo. Quando eu saí no sábado, preste atenção, eu estava tão viciado em fazer Uber que eu estava começando a abandonar devagarinho a obra do Senhor. Era o dinheiro caindo no bolso, o bolso dando jeito, sei que o negócio estava andando. Eu achei bom, nunca deixei tudo de faltar da minha filha nem da minha esposa. Aí, negócio andando, fazendo o salário que eu faço em uma semana. Aí, eu comecei a ir para o ciclo de orações na terça-feira. Eu deixei de ir na quarta-feira no culto de oração pela família. Eu deixei de ir na sexta-feira na doutrina. Só ia no domingo porque minha esposa me prende em casa, você não vai. Estava desse jeito. Aí quando Deus ele pega um crente fujão, eu disse para os irmãos que ele trata na escola. Foi isso que aconteceu comigo. Sábado eu mandei a mensagem para o irmão. E justifiquei, não dava para mim, não estava no trabalho. Aí quando eu cheguei em casa, peguei a minha motocicleta que está ali fora, fui fazer a Uber. Aí quando deu por volta das 5 horas da tarde, apareceu um mapa aqui vermelho, uma dinâmica que não conhece. Dinâmica com preço lá em cima, sempre que meu pai aqui é só em Fortaleza, eu vou pegar. Aí eu estava lá no mal cozinhar e fui com 120 por hora, atrás dessa dinâmica que estava dando quase correndo para Pagarinhas. Voado, andando ligeiro, mas nunca deixei de orar. A minha sorte, que Deus teve misericórdia, porque eu estava trabalhando. Se eu estivesse fazendo coisa errada, eu não estaria aqui. Aí eu comecei andando ligeiro. Aí, quando eu peguei a dinâmica, aí agora eu vou esperar tocar a corrida, eu vou bater a missão, vou pegar o passageiro e vou ganhar essa dinâmica. Aí eu vou ganhar quase R$100 em uma só corrida. Aí eu fiquei feliz. Aí eu estava ali com 100 na faixa de velocidade, na BR.
para quem conhece o trânsito, tem a faixa de velocidade, tem a faixa direita para andar devagar, para acostamento. Eu estava andando de velocidade, Deus me cegou naquele momento, naquela hora. Aí do nada eu fiquei cego, disse, que negócio é esse, Jesus? Aí reduzi de 100 para 50 uma vez na faixa de velocidade e entrei. No que eu entro, uma pessoa acertou muito na minha traseira. Porque não era primeiro que eu ter mantido e entrado. Mas eu reduzi, aí quando eu reduzi, o cara que vinha atrás foi me desviar. No que ele desvia, eu também fui para o mesmo lugar. Teve uma parte bem grande nas minhas costas, fui parado no JF naquele dia. Que do outro dia eu ia estar aqui, pregando a palavra do Senhor. Aí, amados, eu comecei a clamar ao Senhor lá naquela pista no chão, dizendo, meu Pai, por que, Senhor, que o Senhor está permitindo acontecer isso? A minha mão tinha só um bagaço no chão, Senhor. A minha farda ficou toda rasgada, mas quando eu olhei para o meu corpo, nenhum ferimento aconteceu comigo. Só aqui no cantinho aqui, nenhum ferimento. Ali Deus estava tratando comigo, por quê? Porque, querendo ou não, eu estava começando a fugir da obra do Senhor. E quando o crente foge do chamado mal de mão, Deus vai pesar a mão com força. Aí quando eu comecei a clamar ao Senhor, o pastor ligou para minha esposa e disse, ei, irmã, fica calma, porque não é para morte, porque o varão tem chamado, aleluia. Irmão, quando a pessoa tem chamado, por mais que esteja na escola de Deus, mas não vai morrer, porque Deus vai cumprir a promessa dele. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Aí fui para o JF, fiquei lá com uma dor horrível na cabeça, pensei que ia ficar com sequela, não fiquei, voltei para casa. Aí vi minha moto toda quebrada, tive que pagar o meu conserto e o conserto do carro, porque eu estava errado. Aí eu tinha um dinheiro ajudado lá para fazer o quarto da minha filha, foi necessário eu pagar todas as contas, porque eu estava devendo bastante, porque eu ia ficar sem rodar. Paguei as contas, ou seja, tudo que eu juntei foi igual. Se eu estivesse fazendo a obra do Senhor, Deus não teria permitido acontecer aquele incidente. Mas a mão do Senhor foi tão poderosa na minha vida, que Ele não permitiu quebrar nenhum osso, não permitiu quebrar nada na minha perna. Aleluia, Deus. Então, meus amados irmãos, é assim que funcionam os caminhos do Senhor. Se o crente recebe o Senhor e pensa em fazer o trabalho, tem que fazer o trabalho do Senhor. Mas se você fugir, Deus vai tratar contigo. Deus vai tratar com você. Não queira ser tratado com Ele assim, porque Ele é também. Então, amados, correndo para finalizar, a Bíblia diz que Ele pediu para que lançasse ele no mar. Ele foi lançado naquele mar. E quando ele foi lançado, Deus lhe falou: há um grande peixe, se prepara, peixe, porque tu vai pegar um profeta meu e vai transportar para outro lugar. Então a Bíblia diz que quando ele cai no mar, logo de repente o peixe traga Jonas. E quando o peixe traga Jonas, aquela tempestade se acabou. E a Bíblia diz que aqueles homens viram que Deus era real e fez sacrifícios. Então, no capítulo que nós lemos, esta foi a oração de Jonas. E disse Jonas: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aqui já tinha passado 3 dias. E Ele me respondeu: do ventre do inferno, gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração, dos corações dos mares, e corrente me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: cansado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aleluia. Sabe por que Deus não permitiu que o peixe digerisse Jonas? Porque ali o estômago daquele animal poderia muito bem, meus amados irmãos, em apenas 1 hora ter acabado com Jonas por causa do ácido que tem dentro do estômago. Mas Deus ele autorizou dizendo: não vai digerir, porque ele é desobediente, mas tem chamado. É desobediente, mas tem chamado. Então, amados, se você tem chamado de Deus, mas por mais que esteja na desobediência, Deus está dizendo para você: eu vou colocar você na minha escola, mas não vai morrer, não é para a morte. Deixa eu dizer um segredo: se você está passando agora por uma dificuldade, se você está passando por uma provação, o Senhor está dizendo: não é para a morte. Se você está passando nesta noite por uma dificuldade financeira, o Senhor está dizendo: não é para a morte, é só testando a tua fé. Mas o Senhor está dizendo: vai sair dessa dificuldade, vai sair desse confronto, porque o Senhor está dizendo: tem um propósito aí. Quando Jonas sai daquele ventre do peixe, no capítulo 3, aí ele diz: Senhor, agora o que eu faço?
novo, e veio a palavra a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela o que eu te disse. Ou seja, a mesma palavra, vai ter que pregar. Jonas não pensou duas vezes, corre para a cidade de Nínive, aí fala: ainda 40 dias, essa cidade será subvertida. Arrependa-se. Mas uma coisa que me chamou a atenção, meu amado irmão, é que o evangelho que Jonas estava pregando não só alcançou os mendigos daquela cidade, aos pecadores, mas como também alcançou o rei daquela cidade. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do corpo, do espírito, e é apta para mudar pensamentos e intenções do coração do ser humano. Ou seja, o único livro que tem poder para transformar a vida é a palavra. O único livro que pode transformar a vida é a palavra. O único livro que pode transformar a tua casa é a palavra de Deus. Quer ver libertação? Prega a palavra. Quer ver unção? Prega a palavra. Quer ser cheio da promessa? Prega a palavra. Quer ver o mar se abrir? Prega a palavra. Quer ver o fogo não te consumir? Prega a palavra. Mas não deixe de pregar a palavra, meu marido. Sabe por que aqui hoje as igrejas estão tomadas por tanta heresia? Porque eles não pregam a palavra. Sabe por que as igrejas hoje têm tantas pessoas vazias? Porque não prega-se mais a palavra, somente prosperidade. A única prosperidade que eu quero, meu amado irmão, é a mansão celestial. Eu só quero pregar o evangelho do Senhor. E a Bíblia diz que quando tocou o coração do rei, o rei falou uma frase: todo mundo, até os animais, vai fazer um jejum aqui oficial. Todo mundo vai se lamentar, todo mundo vai clamar o Deus de Jonas, porque nós não queremos ser destruídos. E a palavra do Senhor diz na palavra do Senhor que o Senhor se arrependeu do que falaram e começou a passar a mão e perdoar aquela cidade. Só que Jonas ele fica desgostoso, porque quando ele vê, ele queria ver o fogo de Deus descer sobre aquela cidade, como ele falou para os irmãos, por causa do pecado daquela cidade. Aí quando ele vê a mão do Senhor passar sobre aquele lugar, Deus diz: Jonas. Aí ele faz criar aquela árvorezinha, né? Ele ficou lá irritado porque morreu uma noite só. Jonas, tu ficou irado porque essa árvore morreu em uma noite. Tu nem plantou essa árvore. Tu está irado porque ela morreu. Imagine eu, não terei misericórdia de todos esses habitantes que se arrependeram por causa da palavra. Aí a Bíblia vira-se o livro de Jonas. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Deus me trouxe hoje aqui, meu amado irmão, me tirou lá daquele fim do mundo de papel, do buraco. Deus me tirou lá daquele buraco, meu amado irmão, para trazer para a tua vida essa mensagem, porque Deus sabe que tem pessoas que pararam de orar por sua família. Deus sabe que tem pessoas que pararam de orar por seu marido, por sua esposa, por seus filhos, que está preso na droga. Deus sabe que você parou, mas a palavra do Senhor nesta noite é: volta a orar, porque através de você eu vou fazer essa pessoa se arrepender. Através dessa unção que eu vou lançar sobre a tua vida, vai se converter. Através dessa unção, vai florescer. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20: então Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu te ordenei. Então eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É promessa de Jesus, meu amado irmão, pregar a palavra. É promessa de Jesus pregar o evangelho do reino. É promessa de Jesus, meu amado irmão, ir até a periferia. É promessa de Jesus, meu amado irmão, pregar para o drogado, pregar para a prostituta. Não se envergonhe do evangelho, porque no último dia Deus vai se envergonhar daquele que envergonhou o evangelho. Não fuja desse propósito. Eu quero ouvir o irmão mandar uma mensagem para mim depois. Rapaz, depois daquela mensagem, a igreja toda na missão aqui está pregando o evangelho. A igreja toda aqui está pregando e entregando folheto para todo mundo. Quando eu estava na Uber, eu disse: Senhor, eu estou tão pisando nesse negócio aqui.
mas eu queria não trabalhar. Tu quer trabalhar? Pois entrega a folheto a todos os teus passageiros. Enxerga a minha bolsa no troco, cheio de folheto. Cada pessoa que passa, não, toma folheto, toma folheto, toma folheto. Você recebe o folheto? Recebo. É o primeiro governo. Então, novinho, quantos anos tem, rapaz? Esse rapaz tem só 24. Olha só a ideia desse rapaz, bem novinho, fazendo a diferença. Aí eu disse: foi para isso que Deus me chamou, para fazer a diferença. Seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, pregar o evangelho do Senhor é o meu foco. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Eu sou um pregador que não gosta de extrapolar o tempo. Essa mensagem dava para se falar mais, mas as horas estão mudando e eu gosto de respeitar os horários. Agradeço aos irmãos da confiança, irmão, que o irmão possa convidar novamente de novo para trazer mais uma mensagem lá no futuro. Que os irmãos permaneçam com essa palavra do Senhor e não se esqueçam, não fuja do chamado, senão a escola de Deus te espera. Amém.